coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amado irmão, irmã, estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para o nosso encontro com o Catecismo. Se eu não me engano, Adilton, estamos na 53ª aula, na 53º encontro. E eu acredito que seja, hoje a gente finalmente encerra essa primeira parte do Catecismo, depois de quase 1 ano e meio, né, estudando essa primeira parte. Acredito que hoje a gente quer o 12º artigo, creio na vida eterna. Tá bom? Esse é o tema de hoje, embora a gente vai voltar um pouquinho para concluir o tema da morte, depois vai para a vida eterna, o juízo final. Eu acredito que a gente encerra. Talvez seja um pouquinho mais longo, mas aí a gente termina a primeira parte, graças a Deus, né, do catecismo, né, amados irmãos? Rezemos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos, irmãs. Então o tema é o nosso 12º artigo do creio, né? Lembra que o creio tem 12 artigos, homenagem aos 12 apóstolos, por isso é o símbolo apostólico, né? Então, hoje, antes de entrar nesse, vamos falar um pouquinho, ficou pendente da última aula, sobre a morte, né? Creio, quando fala também, creio no perdão dos pecados, estava falando sobre o morrer. E agora, no número 1005, o catecismo fala do morrer em Cristo, né? Como cristão a gente morre, né? Morrer com Cristo. Então a primeira coisa é entender que a morte parece ser uma coisa assim, mais natural que tem, né? Os animais, nós somos um animal racional, né? Morremos, né? Mas nós não queremos morrer, o ser humano. Engraçado que de todos os animais, o único que pensa na morte, que não quer morrer, é o ser humano, por isso foge. Os animais têm instinto de sobrevivência, mas eles não pensam na morte. Hoje eu estou meio deprê, estou angustiado porque eu estou pensando na morte. Não, os seres humanos sim. E por isso, né, o que diferencia o ser humano dos animais é basicamente isso, porque ele pensa na morte e pensa na vida eterna. Anseia por vida eterna, né? Por vida após a morte, né? Só o ser humano, né, tem essa crença na vida após a morte. Isso é que o diferencia de verdade dos animais. Quando os arqueólogos vão investigar alguma cultura, civilização antiguíssima, e desenterram ali uns ossos, algumas coisinhas, eles não vão entender que é um macaco, porque geralmente tem inscrições ali, ou alguns símbolos para que possa acompanhar aquele cadáver pós a morte, né? Ou seja, já é quase assim natural no ser humano, é natural em todas as culturas, esse pensar ou esse anseio pela vida após a morte, né? Então o catecismo vem falar agora de como a gente deve morrer em Cristo. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo, é preciso deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição e da morte, né? Da ressurreição
dos mortos, né? Lembrando, né, que no catecismo a gente já viu isso, né, que morrer para nós é separar a alma do corpo, não? Entendeu? Temos que entender também, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, que a morte é como um dom de Deus, né? Vamos ver o que o catecismo diz aqui. No número 1006, diante da morte, o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto, né? Que enigma é esse, né? Diante da morte, né? Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé, ela é, na realidade, a paga do pecado, é consequência do pecado. Para os que morrem na graça de Cristo, é participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. Se o ser humano tem sede de vida eterna, ela deve existir, né? Essa é a pergunta, o enigma, né? O enigma do ser humano diante da morte, assim, fica pensando nisso, né? Agora o número 1007 fala da morte natural, né? A morte é o término da vida terrestre, né? Tá muito claro aqui o catecismo, nem precisa comentar tanto nessas partes, né? Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Mas o importante para nós é a ressurreição, né? As pessoas morrem, né? Aqui tem uma passagem muito importante do livro do Eclesiastes que é bom a gente entender. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que volte ao pó, antes que volte o pó à terra de onde veio, e o Espírito retorne a Deus que o concedeu, né? Então é importante a gente entender que a morte não estava no desígnio de Deus, é o que o próximo número vai nos dizer, né? Lá no Jardim do Éden, Deus não pretendia que a morte, foi por causa do pecado do humano, a escolha, a liberdade humana, que entrou a morte no mundo, né? Isso que é importante. Diz aqui o catecismo, a morte é consequência do pecado, da liberdade, né? Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Embora não tenha uma natureza finita, Deus de alguma forma não ia permitir a morte, né? Porque não foi criado para a morte. A morte, essa é a nossa fé, entrou no mundo por causa do pecado. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus e entrou no mundo como consequência do pecado. Aí tem citação aqui de 1 Coríntios, né? A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido, né? E no número 1009 diz assim, a morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte, própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então, amados irmãos, a morte é transformada em bênção para nós, né? Então, entender isso, né? A morte para nós não é o fim. E agora o sentido da morte, né? O sentido cristão da morte. A gente vai ver aqui. A morte nos lembra isso, o sentido cristão é que nós estamos fora de casa, né? Porque nós não pertencemos a essa pátria, mas a pátria é o céu, né? Diz aqui o catecismo. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. De fato, o viver é Cristo, né? São Paulo dizendo, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Por isso que é importante a gente se preparar para a morte, né? Tem até que estou com um livro aqui, ó, do Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, da Biblioteca Católica, né? Depois
Vocês procuram aí, né? Preparação para a morte. É porque a gente, depois do pecado, cada dia que passa, a gente está se preparando para morrer. Mas lembrar que a morte para nós aqui não é um fim. A morte é mais como um dom de Deus, uma graça. Como assim, Padre? É um dom, uma graça? É, porque a morte carnal é uma alerta divina para nós que existe uma outra morte, a morte eterna. Essa é mais séria. Então a morte aqui carnal é um dom, uma graça de Deus, né? Para que a gente possa viver com Ele agora, né? Em Jesus é isso, né? Morremos sua morte para viver. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, né? Dizia São Paulo, né? Aqui o catecismo continua. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se, deixa-me receber a pura luz, quando tiver chegado lá, serei homem. De quem que é essas palavras aqui, gente? Essas palavras aqui o catecismo está citando aqui de Santo Inácio de Antioquia, né? Diante da morte do seu martírio, né? Um dos primeiros, um dos mártires dos primeiros séculos, né? Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. Partir para estar com Cristo. É ir para uma partida para estar com Jesus Cristo, né? Transformar a própria morte, né, em um ato de obediência ao amor do Pai. É o exemplo de Cristo. Então, é isso, né, gente? O sentido da morte cristã. Aqui tem uma citação importante que eu gostaria de ler para vocês aqui, né? Que está aqui no número 1014. A igreja nos encoraja à preparação na hora de nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de todos os santos. Isso foi Bento XVI que citou. Bento XVI tem um livro que fala sobre escatologia. O nome dele é Escatologia. Se você tiver a chance de ler, é um livro que todo mundo deveria ler. Nós estamos falando sobre escatologia, né? Sobre a morte, a ressurreição e assim por diante. Então, aliás, vou dar 3 sugestões de livro. O primeiro é esse aqui, Preparação para a Morte de Santo Afonso, A Escatologia, de Bento XVI, e do Raniero Cantalamessa, Nossa Irmã, a Morte. Porque a gente precisa entender isso, dar um sentido cristão para a morte, né? Então, livrai-nos da morte imprevista, improvisada. Por quê? A gente precisa se preparar para a morte. Eu quero morrer de repente. Não queira isso. Porque deixa eu dizer já uma coisa, amados irmãos. Tem gente muito enganada por aí. Às vezes a gente se engana nas nossas formas de expressar. Quando diz assim, por exemplo, morreu, descansou, está em paz. Você viu que tem em muitos lugares, né? Depende. Tem muito sofrimento ainda depois da morte. A alma ainda pode sofrer. E muito. Por isso que é bom a gente se preparar, né? Tem 2 citações aqui. Uma da Imitação de Cristo, aquele famoso livro de espiritualidade, né? Imitação de Cristo, diz assim: em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se tivesse de morrer hoje. Se a tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estará amanhã? Estamos precisando estar preparado hoje. Aliás, as leituras de hoje, de ontem, está falando disso, né? De estar preparado para esse momento. E aí, finalmente, São Francisco de Assis, que chama a morte de irmã, né? Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santidade, vontade, vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhe fará mal.
Muito bem, falamos da morte, agora o catecismo vai falar na vida eterna, né? Creio finalmente na vida eterna. Crer na vida eterna quer dizer o quê? Que estamos neste mundo para uma outra vida. Esta vida aqui é só o início, é somente o começo. A vida verdadeira começa depois. No Novo Testamento, a gente vai perceber, usa duas palavras para falar vida. Bios, vida biológica, e zoé, vida sobrenatural, vida eterna. Quando Jesus diz que ele é o alimento da vida, ele está falando da vida eterna. Entenderam, mano? Dessa vida zoé, não a biológica. O cristão, o número 1020, quando fala creio na vida eterna, diz assim: o cristão que une sua própria morte à de Cristo, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Isso que é importante, né? A entrada na vida eterna, né, amados irmãos? E aqui, no número 1021, vai falar de um juízo particular, que muitos não creem nisso, mas o catecismo coloca. Existe o juízo final e o juízo particular, aquele que quando a pessoa morre, imediatamente vem o julgamento, né? Nós seremos julgados, o julgamento final e o juízo particular, né? Então isso é importante. O julgamento reflete mais ou menos o que vivemos. Seremos julgados pelas razões que fizemos o que fizemos. Porque às vezes podemos fazer a coisa certa pelas razões erradas. Então, o julgamento vai nisso. Não é só porque a gente fez alguma coisa boa ou má, mas o porquê nós fizemos. Quer ver um exemplo muito simples? Eu aqui, sacerdote, né, padre, estou aqui estudando o catecismo. É uma coisa certa a se fazer, mas eu posso estar fazendo pelas razões erradas. Eu posso estar fazendo para aparecer, sei lá, né, para receber alguma coisa, não sei. Então, a razão, né, é errada, né? Embora eu esteja fazendo a coisa certa, né? Vamos ver o que diz aqui. O número 1020 fala esse juízo particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina, manifesta em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Aí vai ter algumas parábolas, algumas passagens de Jesus que dá a entender isso. Dois juízos, né? O juízo imediato, que é chamado juízo particular, e o juízo universal, né? No Evangelho tem esses dois sentidos. Aqui o catecismo vai citar uma série de passagens bíblicas, você pode pegar lá. Por exemplo, a parábola do pobre Lázaro, né? Já fala disso também, né? O juízo imediato. A palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão. O que ele diz, bom ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Então tem um juízo. Como que é isso? Eu não sei. Tem um juízo imediato. Mas vai ter, quando ele voltar, ele fala também disso, no fim dos tempos, que julgará. E todos ressuscitarão. É bom saber disso, gente. Desde já. Todo mundo que morreu vai ressuscitar. A nossa fé diz isso. Todos. Ressuscitar e serem julgados. Por isso que diz, uns ressuscitarão e vão para a vida eterna. Outros para a morte eterna. E essa é a morte que a gente tem que evitar. Essa outra aqui é um dom, é uma graça de Deus. Também Jesus, né, assim como outros textos do Novo Testamento, né, ele vai falar sobre isso. Fala de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para os outros, né? Tá bom? São João da Cruz diz assim: no entardecer de nossa vida seremos julgados sobre o amor, né? Imediatamente quando a gente morre, virá esse juízo particular. Você fez mais, e a gente vai, a alma vai. Aí tem o destino, né? Que aí vem os 3 pontos seguidos agora, que é importante para a gente falar, né? Que o catecismo vai falar. Céu é o número 1023 até o número 1029. A purificação final, ou aquilo que a gente chama de
purgatório, número 1030 a 1032, e o inferno, 1033 a 1036. Lembrar, né? 1037. Existe inferno, o catecismo está dizendo, tá bom? Cuidado, tem gente negando o inferno aí, inclusive católico. Né? Cuidado. Então, primeira coisa, vamos ver, o que é o céu? Primeira coisa, saber que nós somos criados para o céu. Deus não criou ninguém para o inferno. Ele lembrar já que o inferno existe, não é por um defeito na misericórdia de Deus, mas por causa da nossa liberdade, né? O que é o céu? É viver a vida de Deus. Isso não será igual, e aí é importante, isso não será, o céu não será igual para todos, viu, gente? Existe essa mania de igualdade, tá no céu, vai ser todo mundo igualzinho. Não, de acordo com o que a gente viveu aqui. Né? Seria muito injusto, por exemplo, se no céu eu tivesse a mesma glória, eu, Padre Marcelo, miserável pecador, tivesse a mesma glória de uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, de um Padre Pio. Não vai ter, vai ser diferente para céu e é sempre uma bênção e a salvação, mas cada um vai ter uma glória, vamos dizer assim, diferente. Por quê? Uma comparação. O mar infinito que derrama sobre mim, por exemplo, né? Um mar infinito. A graça de Deus é um mar infinito derramando sobre mim. Me enche totalmente. O que está? Seremos totalmente felizes. Sim. Mas é igual? Não. Por quê? Porque tem os meus limites, né? O meu próprio limite. O meu coração, às vezes, não está tão aberto assim, não está tão alargado. Quanto maior o coração, né? A comparação aqui talvez ajude. Mais uma vez, as minhas comparações, né? Se não ajuda, esqueça elas, né, Adilton? Você está uma cachoeira caindo, aí você vai pegar água. Você leva um copo desse aqui, coloca lá, o copo vai transbordar, certo? Vai ficar cheio. Mas aí o Adilton, que é mais preparado, leva um tambor de 200 litros, coloca lá embaixo. Vai transbordar, ficar cheio. Os dois estão cheios, mas da mesma quantidade? Não. Os dois estão felizes, porque estão cheios da graça de Deus. Mas um está mais largo, abriu mais, amou mais, o coração se dilatou mais, então cabe mais glória, entendeu? Os santos, os mártires, e assim por diante. Né? Então vai depender o quê? Da nossa generosidade. Quanto mais amor generoso, maior a glória no céu. O exemplo do santo. Eu já falei, com Santa Teresa, Padre Pio vai ser diferente, né? Seria muito injusto isso, né? Onde estarei eu no céu? Vai depender de como eu viver aqui na terra. Né? Qual é o tamanho? Vai depender do tamanho do coração. O coração pode ser alargado. Por isso Jesus fala, alargar as vossas tendas, alargar o coração, né, para amar mais, né? Amar mais a Deus. Quanto maior o amor a Deus, maior a glória teremos lá, né? Muito bem. Isso, depois você lê, gente, eu não estou lendo aqui todas essas partes, mas é porque está muito claro, vocês podem ler esses números aí. Finalmente, o número 1030, a purificação final ou purgatório, né? O que isso quer dizer? Está salvo, mas não está santo. Entendeu? O bom ladrão foi salvo, que Jesus prometeu, mas ainda precisava ser santo, santificado em algum lugar. Né? Os que estão salvos, mas que ainda não aprenderam a amar a Deus totalmente, precisam amar, né? Né? Precisa amar, não tava. É isso que é o purgatório, viu, gente? Não queria caraminhola na cabeça de vocês, não, né? O purgatório é a purificação final para entrar no céu, né? Quando a pessoa morre, ainda pode haver, por isso que eu disse, ainda pode haver sofrimento. Cuidado com essa frase que a gente diz por aí, descansou. Pergunta o pessoal que está no purgatório. Vocês estão descansados? Não está, não. Por isso, às vezes as pessoas não querem sofrer aqui. Aqui está o mistério do sofrimento. Se não sofrer aqui, vai ter que sofrer lá. Às vezes são pessoas boas, né?
Eu vi um padre falando outro dia, uma amiga dele, que viveu uma vida assim, muito desregrada e tal, tudo, né, de muito pecado. Mas depois se converteu, passou um tempo, teve um câncer, ficou muitos anos lidando com o câncer, até que voltou para casa e os médicos se desenganou e falaram, você vai morrer. Aí ela pediu para ele, padre, eu posso parar de fazer o tratamento, porque é muito sofrimento o tratamento. Desistir, porque afinal eu quero ir descansar logo, morrer e descansar logo. E o padre disse, não, filha, desiste não. É mesmo que sofra, porque você não vai descansar. Por causa da vida que às vezes a pessoa levou desregrada, ela está sendo purificada aqui. Se não viver aqui, não purificar aqui, vai purificar depois. Simples assim. Vou ler aqui algumas partes do catecismo que é importante para nós isso aqui. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Então, já é eleito, já está salvo. Que é completamente diferente do castigo dos condenados. Né? Tem aqui um texto de São Gregório Magno importante, que explica. Ele, inclusive, cita alguma passagem de Mateus 12:32 para falar do purgatório. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma, olha só, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12:32. Opa! Olha aqui. Lembra dessa frase de Jesus, Adilton? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. O que isso dá a gente entender? Quer dizer que tem alguns pecados que podem ser perdoados depois. Contra o Espírito Santo não será perdoado, nem aqui e nem depois. Você está entendendo? Aqui é o que é o purgatório. Ou seja, depois da morte, o próximo mundo, ainda tem pecados que podem ser perdoados. Então, vale a pena a gente rezar, né? Isso que chama purificação, né? Continua o santo, São Gregório Magno. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro, ou seja, na vida futura, ele está falando aqui, né? É isso. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. E aí tem a Sagrada Escritura católica, o livro de Macabeus principalmente, que muitos não têm. Diz assim, livro de Macabeus, 2 Macabeus 12:46. Eis porque mandou fazer os sacrifícios expiatórios pelos falecidos, a fim de que fosse absolvido de seus pecados. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios, né, orações em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e assim por diante, né? Levemos a eles socorro e celebremos em sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Né? Então isso é para dizer sobre o purgatório. Leia isso aí, né, para você entender. Né? Tá bom, gente? E finalmente, o inferno. Isso é importante a gente falar um pouquinho, porque tem até padres falando que o inferno não existe. Não creio no inferno. Eu não creio no inferno, não, gente. Eu creio no céu. Mas o inferno existe. Entendeu? Porque é fruto da liberdade, da nossa escolha. O que diz aqui? O inferno existe não por uma carência do amor de Deus, mas porque eu não quis. O inferno existe porque nós somos livres. Basicamente, é isso, né? Que vai dizer. Depois você leia essa parte aqui, né? O que tem a ver? No número 1036 vai falar o quê?
que é o inferno? É responsabilidade nossa. Nós somos, por isso, amados irmãos, que a gente tem que ter essa responsabilidade com a nossa salvação, com a alma, levar a sério a salvação eterna da nossa alma. Vamos ver o que diz aqui esse número. As afirmações da Sagrada Escritura, os ensinamentos da igreja acerca do inferno, são um chamado à responsabilidade com o qual o homem deve usar sua liberdade em vista de seu destino eterno. Então, é liberdade, responsabilidade que a gente precisa ter para com nossa alma. Né? Tá bom, amados irmãos? O inferno, né? Jesus fala muito mais. Aí, por que se a gente for... Convido você a fazer essa experiência, se você tiver tempo. Conte quantas vezes Jesus falou do inferno no Evangelho. E conta quantas vezes ele falou do céu. Você vai descobrir, surpreendentemente, que ele falou mais do inferno do que do céu. Porque é um alerta, né? Um alerta. É a nossa liberdade de escolha, né? A minha escolha pode me levar para o inferno, né? É isso. E vamos falar também do juízo agora, finalmente, sobre o juízo final, né? Então, esse juízo final... os julgamentos que a gente tem aqui é só análogo, né? Um pouco diferente. A ressurreição... Aí, agora vai começar assim, ó, número 1038. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, é a citação de Apocalipse, né? Acontecerá no juízo final. Todos vão ressuscitar para serem julgados. E daí, uma citação de Santo Agostinho, fala do registro no livro, né? Todo mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que chegará o nosso Deus e não se calará. Se voltará para os maus e lhes dirá: eu havia colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu, à direita de meu Pai, mas na terra meus membros passavam fome. É isso. Se tivesseis dado aos meus membros, vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesouros para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, porque nada possuí junto de mim. Gente, o juízo final no Evangelho, eu não vou ler isso aqui não, depois você leia, está muito claro, gente. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Entendeu? Jesus diz, vou separar uns à direita, outros à esquerda, ovelhas à direita, cabritos à esquerda, virar pelos que estão à esquerda, e vou dizer essas palavras: malditos do meu pai, vocês que são malditos porque eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestido, e assim por diante, né? Vocês não me fizeram isso e por isso vão para o fogo eterno da geena. Vai virar isso que estão à esquerda, os que estão à direita, ele vai dizer: vinde, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e assim por diante. E vão perguntar, mas quando nós fizemos isso ou deixamos de fazer? Aí ele vai dizer: quando você fez ou deixou de fazer isso a um pequenino, foi a mim que o fizestes ou deixaste de fazer. É muito claro, gente, não tem lero-lero, não tem mimimi aqui não. Não tem que ficar inventando um marabolismo teológico, espiritual, para dizer que não, que isso... Não, isso é claro. E não tem muita interpretação não, entendeu? É isso que a igreja está dizendo aqui. Então, leia o Evangelho e veja sobre isso, né? Mas aqui no número 1042 fala da esperança, né? A esperança dos céus novos e da terra nova, que é a nossa esperança, né? Aqui no juízo final, né? Então, é importante a gente entender isso, né? O que vai dizer aqui? Eu vou ler uns pedacinhos porque são importantes. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Tem uma citação da Lumen Gentium aqui, né, que é do Vaticano II. Diz assim:
Então a igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade e encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Então fala dessa renovação, citação de Apocalipse, né? Novos céus, nova terra, onde não haverá choro, não haverá doenças. Essa é a promessa, né? Tem uma citação da carta aos Romanos também, né, que é importante. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção. Com efeito, sabemos que toda a criação até presente está gemendo como que em dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção do nosso corpo. E assim por diante, né? Finalmente, amados irmãos, no número 1061, encerrando essa primeira parte, vai falar sobre o Amém, né? E aí vai dizer, o que é esse Amém? O credo termina com Amém. O que é esse Amém, né? Aí a gente fala, Amém, assim seja. É mais ou menos, né? Quer dizer algo que estou dentro. Amém quer dizer que é algo que dá consistência, né? O contrário, para a gente entender melhor, eu vou falar o que é o contrário do Amém, né? O contrário de Amém é vaidade. Quer dizer, vanitá. Vão, vem de vão, vazio, algo vazio, que não pode ficar de pé, porque está vazio. Isso é o contrário de Amém. Então, Amém é algo que dá consistência, é o que vai dizer aqui, né? O catecismo, né? Mais alguma coisa? É uma palavra hebraica, né? Algo como solidez, rocha, que tem consistência, né? Tudo isto que vimos até aqui do creio é que tem consistência verdadeira, que garante a vida. Isso, né? O resto é vã, é ilusão. É tudo isso que é verdadeiro. Isso tem verdade, tem consistência. O resto é vaidade, é mentira. Quem não tem fé, olha só, quem não tem fé não enxerga, né? Ou enxerga a realidade. Quem não tem fé enxerga uma realidade incompleta, porque falta essa parte. Exemplo, quem não tem fé enxerga só o corpo. Quem tem fé enxerga o corpo e a alma. Isso é a verdade, por isso Amém, né? O contrário de Amém, como eu disse, é a vaidade, né? É isso, né? E finalmente, aqui no número 1065, diz assim, o próprio Jesus Cristo é o Amém. Aí, porque ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Amém. Também quando você diz a palavra Amém, não é uma coisinha banal, qualquer que você está dizendo por aí? É livro de Apocalipse 3,14. Jesus é o Amém. Ele é o Amém, definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma nosso Amém ao Pai. Todas as promessas de Deus têm sim garantido no Amém de Cristo. Por isso também é por ele que dizemos Amém. Amém a Deus para a sua glória, 2 Coríntios, né? E finalmente a doxologia da oração eucarística, né? Que por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória para sempre. Amém. Amém. Terminamos. Aqui terminamos a primeira parte do catecismo, finalmente. Amém, gente. Amém. Né? Assim seja. Estamos dentro. Né? Conte comigo. Depois a gente vai voltar para a parte da celebração do mistério cristão, os sacramentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.